Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto, vamos finalizar ele na verdade, onde nós iremos abordar alguns blocos criados aqui pelos países da América do Sul e também alguns conflitos que são bastante importantes lá na Colômbia e na Venezuela, que é um pouco mais atual. Bom, esses blocos eles visam geralmente uma integração no que diz respeito à economia, mas tem vários aspectos que diferem um bloco de outro, ok? Muitas vezes é economia, outras vezes são livres comércios, não só de comércio, mas de fluxo migratório. Então, cada bloco vai ter uma finalidade explícita para a sua criação. Então, eles diferem na idealização de um para o outro, ok? Um desses é a comunidade andina, que foi criado lá em 69 pela Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru, por meio de um acordo de Cartagena. Bom, entre os principais objetivos desse bloco, a gente pode destacar aumentar a geração de emprego entre esses países, ampliar as integrações econômicas e política entre os membros, entre os países fundadores, melhorar condições de vida da população com essa integração e ampliar a atuação dos países membros na economia internacional. Então, o que eles querem? Primeiro, crescer ali no quintal deles, crescer entre eles, aumentar a participação econômica desses países entre si, para dessa forma eles terem um papel mais significativo na economia mundial, certo? Vamos lá. Em 73, a Venezuela aderiu ao bloco, só que em 2006 ela saiu dele, que foi oficializada lá intermédio de 2010, 2011. Essa decisão aí teve como consequência, como idealizador o presidente Hugo Chávez, depois que a Colômbia e o Peru firmaram um acordo com os Estados Unidos. Isso desagradou bastante o presidente da Venezuela, que achou meio que fosse uma traição, visto que os Estados Unidos ia trazer mais consequências negativas do que propriamente algo positivo para esse bloco. Ele não viu muito sentido os Estados Unidos entrar no meio desse bloco, então a Venezuela saiu dele. Atualmente, hoje em dia, esse bloco ele conta com a Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. O Chile, que é o país mais desenvolvido da América Andina, saiu fora em 76 com o objetivo de ampliar o comércio com outros países. Então, o Chile ele meio que não via sentido ampliar o comércio com esses países, visto que a sua economia já estava muito mais avançada do que esses países membros. Então, ele preferiu fazer uma aliança comercial com países que estavam no patamar dele. Respondam essa atividade super simples. Bom, vamos lá. Não vou falar todos, porque nem todos aqui a gente vai abordar na nossa prova. Nós temos a OEA, Organização dos Estados Americanos. Ela foi fundada em 48, só que só veio entrar em 51. Os objetivos dela era promover tudo muito bonito no papel, né? A solidariedade, soberania, que não é o que acontece, né? Principalmente nessa época de Guerra Fria, a independência dos países membros, a integridade territorial e estabelecer a cooperação mútua entre eles. Os países que fazem parte deles são esses aqui. Temos a UNASUL, que é a União das Nações Sul-Americanas. Esse aqui é um pouco mais interessante. Ele foi criado recentemente, em 2008, por 12 países membros, e o objetivo deles é uma integração econômica, mas aqui já são com os principais países da América do Sul: Brasil, Colômbia, Chile e Argentina,
e a Venezuela. Ok? Então, os principais países já estavam nesse bloco. Integração econômica, política e social dos povos da América do Sul. São tratados como esse que nós temos uma política de livre acesso com determinados países aqui da América do Sul. Essa estrutura ela é formada por vários conselhos. Esses conselhos têm alguns setores. E esses setores têm vários temas que são tratados nesse bloco, como a ciência, que é muito necessária na América do Sul, visto que é bem fraco, a tecnologia e a inovação. Cultura, economia e finanças é algo um pouquinho mais secundário. Isso é voltado mais para o bloco Mercosul. Educação, infraestrutura e desenvolvimento social é algo realmente muito importante aqui para a América do Sul, visto que o Brasil, ser o maior país aqui da América do Sul, tem graves problemas sociais. O melhor país nessa questão vai ser o Chile, mas mesmo assim, todos os outros vão estar bem abaixo. Resolver o problema da saúde e o problema mundial das drogas, principalmente lá na Colômbia, que a gente vai ver posteriormente nessa aula. Bom, vamos lá. Uma das coisas que ela faz, já que ela está querendo promover saúde, educação e segurança, é fazer alguns papéis importantes no que diz respeito à democracia, para evitar golpes e esses problemas políticos que a América do Sul tem bastante. Então, ela já veio a fazer algumas intervenções nesses conflitos que estão tendo entre os povos, principalmente no Paraguai e na Venezuela, que é o que vem acontecendo atualmente. Bom, nós temos também o OEI, que é a Organização dos Estados Ibérico-Americanos. Aqui tem mais algo com a questão da ciência e da cultura. Porém, aqui a gente vai ter uma clara imersão, uma clara introdução à cultura e à integração entre os países sul-americanos e os países europeus. Então, essa ibérica seria a Espanha e o Portugal. Deixa eu só achar aqui para vocês. Aqui, Portugal e Espanha. Então, tem uma integração e paz entre esses países membros e, por meio da educação, estimular o desenvolvimento e uma cultura entre esses países, visto que são países que no passado eram colônia, aqui, os países colônia, e os países que colonizaram. No caso, Portugal e Espanha colonizou todos esses países que fazem parte desse bloco. Então aqui é mais um tratado de paz mesmo, novos tempos, inserir a cultura, inserir a educação de uma forma pacífica, inserir uma integração entre esses povos e algo para tornar a sociedade um pouquinho mais justa. Também facilitar a relação entre esses países, se tiver alguma rixa histórica, algum problema do tipo, e esses países subdesenvolvidos, como nós estudamos lá na América Central, por exemplo, ter um contato com o desenvolvimento desses países europeus e aprender um pouquinho com eles para se desenvolver da melhor forma. Bom, vamos lá. Um dos mais importantes que nós temos é a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, e ela foi feita em 94 pelos Estados Unidos, e esse bloco ele pegaria todos os países do continente americano, com exceção de Cuba, ok? Lembrando que Cuba e Estados Unidos teve um problema lá na Guerra Fria, e eles tiveram aquele embargo econômico que eu já expliquei para vocês. O objetivo, o próprio nome já diz, né? Livre comércio, para fazer com que o comércio entre esses países tivesse uma redução das taxas alfandegárias. Ok? Vamos lá. Bom, a intenção é até que boa, só que as negociações
para esse bloco de fato acontecer, eles estão paradas, porque muitos países eles não aceitam os Estados Unidos presente nesse bloco. Por quê? Muitos deles falam que os Estados Unidos vão utilizar esse bloco, essa diminuição de taxas e esse livre comércio para colocar a sua influência na economia desses países. Então, esses países seriam controlados pelos Estados Unidos de uma forma com que eles fossem subordinados dos estadunidenses. Então, eles perderiam uma barganha, um poder de venda ali, porque as vendas elas não teriam taxas mais altas, e assim os Estados Unidos ia explorar, graças a esse bloco, uma maior compra dessas matérias-primas por um preço mais baixo. Então a galera não está muito afim de fazer esses laços, não. Isso aqui são os outros dois grupos que ficam por conta da leitura de vocês. E nós temos aqui as tensões e os conflitos gerados na Colômbia. Eu vou só dar uma pausa no vídeo porque a minha página travou. Vamos lá, continuando. Vamos abordar aqui alguns conflitos que tem aqui na América do Sul, em especial aqui na Colômbia. Bom, esses conflitos vocês vão ver também em história, como o livro está apontando aqui para vocês. Vou só marcar. E envolve o governo e as forças armadas revolucionárias da Colômbia, a famosa FARC. Ok? Então, em 1964, essas FARC começou a atuar bastante no campo, e eles eram camponeses comunistas, visto que nesse período da 1964 era o período da Guerra Fria, onde teve vários movimentos revolucionários aqui no continente americano, estimulados pela guerra entre capitalistas e socialistas, certo? E nessa parte, a população estava muito descontente com o controle que estava tendo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com aquela política de expansão, aquela política capitalista, estava desagradando a população colombiana, que fez aqui essas FARC uma clara alusão ao socialismo, ao comunismo, para combater esse capitalismo dos Estados Unidos. Então, a partir disso, a Colômbia viveu vários problemas de tensões aqui entre o governo e as FARC, que eram evidenciadas porque a população ela estava muito insatisfeita por causa dos problemas tanto econômicos quanto sociais. Aqui uma imagem que vocês estão vendo dos membros das FARC. Bom, vamos lá. O que esse grupo defendia, turma? Esse grupo defendia melhores condições de vida para o povo da Colômbia. E como que ele queria fazer isso? Nas mesmas ideias do comunismo. Distribuição de renda, fim da corrupção, reforma agrária e fim das relações com os Estados Unidos da América. Então, nessa questão, eu vou aqui deixar apenas ao socialismo, ok? Vou deixar o comunismo de lado. Então, nessa questão socialista, a reforma agrária ela seria fundamental para a melhor distribuição de terra e assim toda a população ter terras para produzir e ter assim o seu dinheiro. Ok? Uma das coisas que eles queriam de todas as formas era romper com os Estados Unidos. Essa ideia cresceu tanto que durante a década de 90, que foi ali o auge, o grupo cresceu e dominou cerca de 30% do território do país. Então esse grupo que nasceu no campo, ele já estava com uma grande importância, tanto política como social, lá na Colômbia. É muito famoso essas FARC. Bom,
Entre algumas práticas nada amigáveis que as Farc fazem, são a ligação que eles têm com os narcotraficantes, que o cartel de drogas na Colômbia é muito forte. O tráfico de drogas lá na Colômbia e no México é assustador. E outras práticas para ganhar dinheiro são sequestro de pessoas. Então eles sequestram pessoas importantes para as pessoas, os governos pagarem resgates e dessa forma patrocinar essas jogadas que esse grupo faz. Completamente abominável. Por isso, em vários países, a Farc é considerada um grupo terrorista. Bom, um dos sequestros que é mais famosos, que eu já ouvi falar bastante, é de uma candidata que ia governar o país, chamada Ingrid Betancourt, essa mulher aqui, e ela ficou sequestrada de 2006 até 2008. Olha que absurdo. Bom, nas últimas décadas, recentemente diminuiu um pouquinho o poder das Farc lá na Colômbia. E muito disso aconteceu porque vários líderes importantes das Farc morreram e essas ações com o exército colombiano têm sido algo que está desestabilizando as Farc. Claro que os Estados Unidos têm ajudado bastante o exército da Colômbia a lutar contra essas Farc, porque as Farc quer uma relação zero com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos declara apoio ao exército da Colômbia para combater esse mal no seu território. Em 2016, depois de mais de 50 anos de conflito interno, com um saldo de mais de 260 mil pessoas que morreram, foi assinado finalmente um acordo de paz entre as Farc e o presidente da Colômbia. Isso foi um marco tão importante, galera, para vocês terem noção que esse acordo de paz rendeu o prêmio Nobel. Bom, esse acordo de paz tem alguns termos. Um deles é inserir esses integrantes dessa guerrilha, desse grupo, na sociedade e dar a eles alguma representatividade política por meio de um partido, visto que eles tinham um grande poder político, mas não era considerado legal. Ok, agora eles podem fazer o partido deles, estão sendo inseridos na sociedade, porém tudo na base da paz e da democracia. Bom, além das Farc, a Colômbia também tem um Exército de Libertação Nacional, ELN, criado em 65. Bom, essa guerrilha também é um problema para o governo colombiano e ela atua ali próxima à fronteira com a Venezuela e outros países colados e tem como características políticas sociais. Os métodos são completamente questionáveis, mas na teoria eles têm essa ideia de ajudar o povão. Já que na Venezuela, que é algo um pouco mais recente até do que as Farc, tem vários problemas políticos que aumentaram desde 2002, quando o então presidente Hugo Chávez, ele mudou, esse cara mudou muito as leis desse país para ele continuar ganhando os direitos e dessa forma ele se tornar um ditador na Venezuela. Obviamente, desde então, a população não aceita isso e está em conflitos com eles. Então, toda hora esse cara mudava a constituição do país para ele se manter lá no poder. Houve uma grande instabilidade política e fez com que o Hugo Chávez saísse da presidência. Porém, caiu nas mãos de um empresário que era ali da ala dele e basicamente quem continuou no poder ainda foi o Chávez. Não era ele de fato, mas quem dava as cartadas por trás das cortinas eram ele. Então isso na real se tornou um golpe de Estado, né? Porque a galera queria ele fora, conseguiram ele fora,
só que ele conseguiu colocar alguém do partido dele para ficar controlando o poder, então ele de fato nunca saiu da presidência. Em 2006 ele voltou ao poder e dessa forma, lá em 2008, ele mudou a lei do país e dessa forma, presta atenção, ele muda as leis da Venezuela e assim ele consegue fazer com que as reeleições sejam ilimitadas. Então, é uma ditadura, certo? Ele vai controlar a política e vai fazer com que a reeleição seja ilimitada, ou seja, ele pode ser presidente em todas as eleições que existir. Então ele nunca vai sair do poder. E nunca saiu, até ele morrer em 2013, ok? Hugo Chávez morre em 2013 e o país vai eleger Nicolás Maduro, que vai assumir um país quebrado, cheio de problemas econômicos e políticos, e dessa forma ele não vai conseguir reverter esse quadro e ainda vai ter vários conflitos voltados às políticas dele. Ele nunca foi querido pela sua população e dessa forma a Venezuela ainda se encontra em uma crise absurda. Lembrando, na aula passada eu falei que a Venezuela era o maior produtor de petróleo aqui da América do Sul e um dos maiores do mundo. E mesmo assim tem crise econômica no país. Só para vocês verem o tanto que a política estraga um país completamente. Venezuela e Brasil. As atuais disputas políticas, último parágrafo, turma, e a crise econômica vem prejudicando a vida dos venezuelanos, causando mortes nos conflitos, que vocês estão vendo nessa imagem à esquerda, e forçando parte dessa população a deixar o país. Muitas dessas pessoas que vão buscar uma vida melhor vão lá em alguns países aqui da América do Sul, inclusive, em especial, o Brasil. Então, muito venezuelano sai de lá e vem aqui no Brasil esperar uma vida melhor. Aqui é só para vocês verem como que essa crise econômica está afetando a Venezuela. Só para você ver a carência de produtos que tem lá no mercado. Isso aqui é no mercado da Venezuela. E como sofre com falta de produtos básicos por causa dessa crise financeira. Ok, pessoal, essa aqui foi a aula de hoje. Fiquem atentos às atividades da plataforma e a gente se encontra em nosso horário.